Então, continuando aqui nosso papo a respeito de discipulado, que não para na evangelização, ele continua e não começa na evangelização. A gente faz um pré-evangelismo, certo? E a gente faz isso como cumprimento da grande comissão: vão, façam discípulos, lembram disso? E a motivação é o grande mandamento, o amor a Deus e o amor ao próximo. Claro que o nosso foco são as pessoas que não frequentam a igreja, até por uma questão ética. A gente não vai ficar pregando para as pessoas da igreja dos outros, certo? Enfatizamos que o discipulado continuado até o presente momento, ele é sustentado por 4 pilares, que são grupos pequenos, exortação mútua, mentoria continuada e prestação de contas, dividido em 4 etapas: pescaria, integração, treinamento e diaconia, constituído de 4 estratégias: oração intercessória, contato frequente, discipulado 1 a 1 e discipulado em grupo, dependente de 4 fatores críticos de sucesso: amor pelas almas, cristãos comprometidos, adoração contagiante e igreja acolhedora. E é construído com 4 ferramentas: pré-evangelismo, evangelismo, pós-evangelismo 1 e pós-evangelismo 2. Aprendemos que o discipulado continuado exige 4 ferramentas básicas. Primeiro, pré-evangelismo, depois evangelismo, depois pós-evangelismo 1 e depois pós-evangelismo 2, a fim de aproximar a igreja da comunidade onde ela está inserida, alcançando faixa 1, acolhendo na faixa 2, acompanhando na faixa 3 e ajudando pessoas na faixa 4. Pensaremos a respeito de evangelismo, que é a segunda parte da faixa 1. A primeira é o pré-evangelismo e a segunda é o evangelismo. Seguindo aqui, vamos para a faixa 1, alcançar perdidos, o passo que a gente chama, a etapa que a gente chama de pescaria. Todo mundo aí na página 48, não é isso? Onde está o texto de Paulo? Então vamos ler todos aí, 1 Coríntios 9, versículo 20 a 21, na Bíblia na linguagem de hoje. Todos juntos. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo da lei para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. E então a gente vai falar um pouquinho desse relacionamento com pessoas na faixa 1, que é o estágio a alcançar. E como falamos, no outro encontro, que evangelismo é o como fazer, é um sistema, certo? A gente tem batido na tecla de que evangelho é a boa notícia, evangelizar é apresentar essa boa notícia, evangelização é a ação de evangelizar, e evangelismo é o sistema, é o como fazer, é o conjunto de atividades, princípios, fundamentos, assim por diante. E nisso, o evangelismo é o como fazer com que o evangelho alcance outra vida. A evangelização pode ser pessoal, com literatura e com pesquisa religiosa. Pessoal, nós já falamos através do esboço do pescador, lembra? Fiel, testemunho pessoal, estrada romana. Com literatura e com pesquisa religiosa. Trataremos agora da evangelização com literatura. Claro que existem várias. Eu, por exemplo, conheci uma lá na primeira igreja batista em Itaipu. O pastor de jovens me chamou para pregar, e ele vendo meus vídeos aqui, conversando comigo, ele usa um material chamado teste de bondade, lá perto dos universitários da UF, naquela parte de lá.
E aí, região oceânica de Niterói. E nesse caso, é do outro lado da ponte, né? Que é a Zona Sul. Ah, agora entendi. Isso, é por aí. Aí, nesse caso aí, por exemplo, ele estava batendo um papo comigo e ele falando sobre isso, eu achei muito legal. É algo baseado nos 10 mandamentos, em que você pergunta para a pessoa: olha, você se acha uma pessoa boa? A maioria das pessoas dizem que sim. E aí, olha, você aceita fazer um teste de bondade? Ó, assim, é rapidinho, não vai gastar muito tempo, mas eu quero assim te adiantar, que assim, você, pelo que você está falando, você deve passar. Eu não passei, mas vamos ver o que acontece com você. E aí nisso vem, né, sobre, por exemplo, a Bíblia fala que quem odeia o seu irmão é assassino. E os 10 mandamentos falam o quê? Não matarás. Nessa daí, a Bíblia fala que você não deve levantar falso testemunho. Você nunca mentiu, não? Entende? E aí nisso vai, né, algumas questões. Por exemplo, não cobiçar o que é do próximo. Você nunca teve inveja de ninguém? Então você pode fazer uma pergunta só das 10, você pode fazer 2 das 10, 3 das 10, depende do tempo da pessoa. E é interessante, é um papel, você tem, né, tá dobrado ali, você vai lendo e vai marcando com a pessoa e tudo tá como se fosse uma pesquisa. E é interessante, porque o que acontece? Você faz algo, a pessoa, ela gasta mais tempo ali contigo do que se você der um folheto. Pode reparar. Pergunta para os meninos que foram fazer pesquisa religiosa lá na rua da nossa igreja, todo mundo dava atenção para eles. Agora você vai dar folheto, a pessoa pega, joga fora, amassa e tudo e tal. É diferente. Parece que assim, a pessoa, ela para falar, ela atravessa o mundo, mas para ouvir ela não atravessa a rua. É mais ou menos por aí. Todo mundo tem opinião para dar, né? A gente vê esse período que a gente está vivendo. Todo mundo é biólogo, todo mundo é cientista político, todo mundo é tudo, entende? Aí nesse caso, mas é um outro assunto. Então, mas o que eu tenho aqui é a Estrada Romana em forma de panfletos. Eu, por exemplo, peguei os tópicos da Estrada de Romanos e criei folhetos com as ilustrações. Então eu uso aquilo ali tanto para pregar, quanto para evangelizar a pessoa na rua, quanto para entregar o folheto à pessoa lá em casa, entende? E eu até mandei, acho que eu mandei, deixa eu ver, eu não sei se eu mandei para você, Patrícia, mas quando eu mandei a pesquisa religiosa, eu mandei também os arquivos com folheto. E aí depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês. O Jefferson até pediu para eu mandar para ele em Word, para ele aproveitar o folheto e botar o endereço e o horário da igreja dele. Né? Aí nisso, seguindo aqui, a Estrada Romana em forma de panfleto é uma série de panfletos que aborda a condição espiritual da humanidade sem Cristo e da restauração dessa humanidade em Cristo, assim como faz dentro da Epístola aos Romanos, com ilustrações aplicativas a respeito da incapacidade do homem para satisfazer as exigências da justiça de Deus. Porque a parte complicada para a gente evangelizar alguém é porque todo mundo se acha relativamente bom. E diante de Deus é o seguinte: o padrão de Deus é perfeição. Não tem como. Ou você aceita o presente da vida eterna, ou vai para o inferno. Você não tem como comprar, né? Você não tem como pressionar Deus, você não tem como pagar Ele. Não tem como, certo? E além da Estrada Romana em forma de panfleto, Jesus no Evangelho de João, há um tempo atrás, a Igreja Batista ela tinha um trabalho chamado NEB, que era Núcleo de Estudo Bíblico. E aí eu peguei um material da Junta de Missões Nacionais e fiz alguns ajustes para a minha realidade, em que as pessoas elas podem comprar na junta, e eu pelo menos fiz de um jeito que assim, eu chego, imprimo e levo para a pessoa. Posso colocar versículo para a pessoa mesma ler e assim por diante. Então, esse modo de evangelizar permite ao pescador que se aproxime mais da pessoa que deseja alcançar. De modo indireto,
o pescador dirige o estudo com literatura específica e apropriada para apresentar Jesus, em 4 lições dentro do Evangelho de João, como no caso da Epístola aos Romanos. O estudo em João facilita a assimilação e o doutrinamento dentro de um contexto bíblico apenas. Sendo aceita a proposta, o pescador visitará a pessoa para compartilhar o Evangelho ou compartilhar Jesus em 4 encontros. Então, Jesus no Evangelho de João é semelhante à estrada romana na questão de você estar dentro de um livro só da Bíblia. Por que eu pelo menos sugiro um livro só? Primeiro que Romanos, eu acho interessante o quanto a carta é perfeita para falar de salvação só nela. Eu acho um negócio impressionante, porque você pode falar de salvação, pecado, arrependimento, tudo ali, dentro da carta de Romanos. E o Evangelho de João apresenta para a gente a mesma coisa. E aí nisso a pessoa, ela não tem intimidade com a Bíblia, então ela vai lá, lê os textos, é um estudo dirigido, ou seja, você sabe o que você vai apresentar para a pessoa, ela não sabe, mas você está apresentando dentro do texto, e ela vai ler, e ela vai comparar. Até se ela pega o telefone, vai bater. Exatamente, para ver que é o seguinte, ó, não é o cara que está inventando não, está na Bíblia, antes dele nascer estava lá, depois que ele morrer vai continuar lá, né? Pelo menos assim, eu acho que a pessoa que não é crente consegue entender isso bem. A pessoa que é crente, se você pregar um texto, ela já pensa alguma coisa, né? Só que é o seguinte, filhão, o texto está lá, né? O que se pode fazer se você, né, no mene até que é o parsim, né? Você foi pesado na balança e foi achado em falta. Se o pregador, ele não puder pregar alguma coisa por causa do pecado de alguém, ele não vai pregar nada, porque Luiz trava uma luta, né? Renato outra, Fernando outra, Sérgio outra, Patrícia outra, Roberlão outra. Ele entende? Deixa a Carla quieta. Então o que acontece? Nesse caso, observa bem como é que são as coisas, se é que ela não escutou. Então, em relação a isso, qual é a parte complicada, né, da pessoa, inclusive na igreja, entender? É que não tem como você não pregar contra pecado. Até porque quando o pregador prega, ele inclusive vai pregar contra o pecado dele mesmo. Ele pode até não contar para a congregação, mas ele sabe que ele está pregando contra um negocinho lá, que ele sabe que ele tem que consertar. É nessa hora que eu prego e nem olho para minha esposa. Não vai falar. Nem olho, Renato. Vai ter aquele que pode pensar, esse cara é um santarrão. Ou então tá mandando indireta para mim. Exatamente. É melhor ele achar que eu sou um santarrão. Seguindo, vamos lá. A respeito desse assunto. Ela falou, tá, Fernando? Escutei sim. Então, nesse caso, tá bom. Aí, o primeiro encontro, quem é Jesus? Neste primeiro encontro, o pescador começa com a percepção da pessoa e segue apresentando o que o Evangelho de João fala de Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era, então você já fala da divindade de Jesus, certo? E aí nisso você fala das características dele, que ele se tornou ser humano, frio, fome, sede, assim por diante. Que diferença faz receber Jesus? Neste segundo encontro, a pessoa já está familiarizada com o texto, ela já sabe chegar lá no Evangelho de João, com o assunto e mais ainda com o pescador, ela já conhece você, ela já bate um papo contigo e assim por diante. E nesse caso, o estudo trata da necessidade que o ser humano tem da presença e da ação de Jesus na sua vida. Nessa situação, a gente vê a importância, né, de se alimentar de Jesus, de que quando você se alimenta dele, né, você está espiritualmente preparado para lidar com as batalhas da vida. Terceiro encontro, qual o valor dos ensinos de Jesus? No terceiro encontro, o pescador e a pessoa a ser alcançada conversarão a respeito da origem divina e dos efeitos dos ensinos de Jesus. Como, por exemplo, se você coloca os ensinos de Jesus em prática, você, além de acertar mais, você pode errar menos. Então, eu não consegui acertar mais, mas errar menos está conseguindo. Por quê? Porque você está sendo exposto a uma nova influência.
Entende? E o quarto é qual sua decisão por Jesus. Aí a coisa já é meio pé na porta, né? Porque a gente já está no último encontro. E seguindo aqui, a gente, por exemplo, vai observar que o último encontro é para a recapitulação e aplicação do que foi ensinado. Além de apresentar a característica de Jesus e de seus ensinos, esta lição apresenta também as consequências da rejeição ou da aceitação do convite do Salvador. Você aceitou? Luz. Não aceitou? Trevas. Acabou, não tem conversa. É mais ou menos assim. E é nessa hora que geralmente você termina perguntando qual é a decisão da pessoa, né, por Jesus. E geralmente a pessoa ela tem uma decisão favorável. E nesse caso, aí é uma questão de habilidade sua de continuar acompanhando essa pessoa, certo? No meu caso, assim, não dá para ficar direto, porque eu vou evangelizar uma pessoa, mas eu tenho que preparar estudo de Apocalipse, né? E aí eu tenho reunião de obreiro, eu tenho assembleia para dirigir, eu tenho 3 sermões para pregar, um na quarta, domingo de manhã, domingo à noite, né? Então, assim, não dá para eu fazer algumas coisas, certo? Mas uma pessoa que adote uma pessoa, poxa, gente, dá para fazer os 4 encontros e ir acompanhando, né? Ó, tá aqui um vídeo do culto, tá aqui não sei o que lá, você entendeu bem não sei o que. É o que eu estou falando, gente. As nossas igrejas, não é que elas não crescem porque o bairro é difícil, os moradores são difíceis, é porque, na boa, a gente não está com muita disposição para meter as caras. Não está. É que a gente não assume, mas não está com muita disposição. Entende? Tanto que a gente vai perceber que, assim, coisa básica, como assim, convida uma pessoa para o culto. E hoje você não precisa nem botar a cara, não. Você manda um zap, cara. Você pega o Telegram. Entende? Você compartilha no perfil do seu Facebook. Você bota no status dos... Ó, tem culto hoje, não perca. Pô, dá para você fazer um monte de coisa. Porque a gente não fica discutindo a tal da Carol com K, a gente não discute o Nego Di, a gente não discute Coronavac, a gente está aqui no Rio, a gente não discute a decisão do João Dória em São Paulo, entende? A gente, por exemplo, não está discutindo aí o empate técnico do Haddad com o Bolsonaro para 2022, então, ou seja, se a gente pode fazer isso tudo, por que a gente não pode chegar e falar assim: olha, passei aqui para dizer que Deus tem uma palavra para você, vamos comigo lá na igreja? Claro, ora pelo teu pastor, né? Porque se o pastor não estiver no azeite, vai dar ruim para o teu convite. Mas é aquele caso, já não é responsabilidade tua. Esse é o caso. Você ia falar alguma coisa ou foi só assim não? Não, foi agora que o senhor estava falando a questão de crer, né? Eu falei, na palavra fala que quem crê e for batizado será salvo, né? Quem será condenado, ou seja, quem crê nas escrituras, né? Exatamente. Então é importante a gente pensar nisso tudo. E aí, né, a gente, né, vai parar aqui agora, porque a gente vai conversar sobre as atividades que eu passei para vocês, certo? Para a gente ver em que pé está a nossa situação. Mas eu não sei se deu para observar que você pode evangelizar, né, tanto, né, com evangelização pessoal, como você pode evangelizar com panfleto, como você pode evangelizar com qualquer material de literatura e também, né, com pesquisa religiosa, certo? Então é importante a gente observar que tem jeito de se fazer sim, com certeza tem.